Bom dia, tarde e noite. Estamos na passagem do capítulo 19 do Evangelho de João, em estrutura de sanduíche, que trata da missão cumprida por Jesus. Nos últimos 2 episódios, falamos dos temas representando as fatias de pão, que falavam da morte de Jesus, e as 2 fatias de alface do nosso sanduíche, identificando Jesus como o rei que serviu como cordeiro pascal sacrificado, cumprindo as profecias das Escrituras em várias épocas da história bíblica. Neste episódio falaremos do tema central da passagem, ou seja, do recheio do nosso sanduíche temático. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede." Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: "Está consumado." Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Este é o ponto central do que está acontecendo na cruz. Jesus está cumprindo o plano de Deus. Ele morre como Cordeiro Pascal e Rei de Deus. Ele morre para depor sobre si o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Esses versículos estão bem no centro deste trecho que vai do verso 7 até o final do capítulo 19 e tratam da consumação da profecia bíblica mais importante, também declarada por Jesus em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como vimos nos 2 episódios precedentes, outras pessoas inconscientemente desempenharam sua parte no cumprimento das profecias que iam desvelando o plano divino de redenção. Mas neste episódio, vemos que não é o caso de Jesus, que procede à conclusão do seu ministério na consciente escolha de obedecer e levar a cabo o plano de Deus Pai. Jesus acusou sede para cumprir uma última profecia antes que morresse, que dizia no Salmo 69, verso 21, "Puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre." A mente de Jesus está tão mergulhada nas Escrituras que ele entende a relevância da realização dos textos davídicos para si mesmo. Em grego, na língua em que João escreveu, a palavra cumprir significa terminar ou completar, que enfatiza tudo estava concluído, no verso 9. E depois achamos nas últimas 2 palavras de Jesus que foram "está consumado", palavras proferidas antes de entregar o seu espírito e morrer. Então, por 3 vezes, João enfatiza o ponto que a missão de Jesus foi cumprida. A missão de o Rei de Deus, que morreu como Cordeiro Pascal de Deus, para levar o julgamento de Deus contra os pecados do mundo. É Jesus quem se deixou levar para a morte, e mesmo na cruz, Jesus está em total consciência e controle de tudo o que está acontecendo, à medida que escorrem os acontecimentos de sua morte. A linguagem no verso 30 nos indica que é Jesus o sujeito ativo da ação do verbo, ou seja, quem entrega seu espírito é o próprio Jesus. Ninguém realmente tirou a vida de Jesus dele. Deus deu a ele uma tarefa específica. Essa tarefa era dar sua vida pelo mundo, como vimos em João 10:18. Aliás, vamos relembrar do verso 14 ao 18 do capítulo 10 de João. "Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai." Jesus sabia que agora tudo estava sendo concluído, cumprido e consumado, para usar todas as 3 palavras usadas nessa passagem central. O conhecimento de Jesus de que agora tudo estava concluído é a consciência de que todos os passos que o levaram a este ponto de dor foram planejados por seu Pai Celestial,
até a própria morte que agora se consuma. João quer fazer seus leitores entenderem que cada parte da paixão de Jesus não estava apenas no plano de redenção do Pai, mas foi uma consequência da obediência ao Deus Pai nos céus, da parte do Deus Filho encarnado, até o seu último suspiro na terra. Com o episódio de hoje, se responde à pergunta: posso mesmo ser perdoado? Vimos que quando Jesus morreu, ele foi o último e verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele pagou o preço pelo nosso pecado integralmente, uma vez por todas, como ressalta algumas passagens da Palavra de Deus, a Bíblia. Em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Romanos 6,10, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Hebreus 7, versículo 26 em diante, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. O plano de Deus se desenrolou desde a primeira profecia na Bíblia, em Gênesis 3,15, passando pelos livros do Pentateuco, livros sapienciais e profetas do Antigo Testamento, e foi consumado com Cristo na cruz, ao que segue-se sua ressurreição e ascensão, como veremos. Mas o ministério terreno de Jesus findou com a sua morte. Deus se importa conosco. Este plano dele é para mim e para você que escolhe de abraçar a salvação e senhoria de Cristo em tua vida. Desde o princípio, Deus já tinha planejado fazer-se um de nós, mas vivendo como Deus Rei, encarnado, como homem vivendo vida perfeita, para que pudesse ser aquele Cordeiro Pascal imaculado, para morrer uma vez por todas por nós, para nos salvar, porque Ele nos ama, a mim e a você. Lembre-se, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe.